O setor de transporte, que concentra uma grande parcela de demanda de energia no país, continuamente busca alternativas de combustível, investigando alternativas ao óleo diesel. Alguns especialistas apontam para o uso do óleo de girassol, menos poluente e de fonte renovável, ainda em fase experimental. Foi constatado que um trator pode rodar nas mesmas condições mais tempo com 1 litro de óleo de girassol que com 1 litro de óleo diesel. Em constatação, significaria, portanto, que usando o óleo de girassol, aí vem aí as opções. Então vamos reler a questão. Sempre lá no vestibular, lê novamente que você vai pegando melhor a questão, tá? O setor de transporte, que concentra uma grande parcela da demanda de energia no país, continuamente busca alternativas de combustíveis, investigando alternativas ao óleo diesel. Alguns especialistas apontam para o uso do óleo de girassol, menos poluente e de fonte renovável, ainda em fase experimental. Foi constatado que um trator pode rodar nas mesmas condições mais tempo com 1 litro de óleo de girassol que 1 litro de óleo diesel. Em constatação, significaria, portanto, que usando o óleo de girassol, aí vem aí, letra A, o consumo por quilômetro seria maior do que com óleo diesel. Então, letra A está errada. Se o girassol gira mais, o consumo por quilômetro seria menor, né? Então, o óleo girassol, o consumo por quilômetro é menor que o óleo diesel, tá? Letra B, as velocidades atingidas seriam maiores do que com óleo diesel. Olha, a velocidade, essa parte aí está relacionada ao motor, o motor é o mesmo, tá? Letra C, o combustível do tanque acabaria em menos tempo do que com óleo diesel, ao contrário, né? Se você roda mais tempo, né? Se o óleo de girassol roda mais, tá certo? Então, ele ia demorar mais a acabar, tá certo? Aí diz que acabaria em menos tempo. Letra D, a potência desenvolvida pelo motor em 1 hora seria menor do que com o óleo diesel, né? Então, a potência desenvolvida aí pelo motor, a gente teria aí a mesma potência, tá certo? Letra E, a energia liberada por 1 litro desse combustível seria maior do que por 1 litro de óleo diesel. Então, correta aí a letra E. A energia liberada por 1 litro desse combustível seria maior do que por 1 litro de óleo diesel, né? Então, se a energia é maior, então liberada é maior, significa que ele ia rodar mais, né? Porque ele ia liberando a energia necessária, o motor é o mesmo, tanto a óleo diesel como a óleo girassol, o motor é o mesmo, então ele ia consumir a energia mesma de um para o outro, como no óleo a girassol ele tem condição de liberar mais energia, então ele vai consumir menos energia do que pode ser medido pelo girassol, né? Ele vai tirar uma fatia, não vai tirar toda, vai tirar uma fatia necessária para o motor, a mesma que ele tiraria para o óleo diesel, só que o óleo girassol ele tem mais energia, então significa que ele vai fazer com que rode mais tempo, porque essa energia vai ser consumida de forma igualitária pelo motor, e como o óleo do girassol vai ter condição de suprir a energia a mais, então vai ter mais óleo dentro do tanque. Então, correta a letra E. A energia liberada por 1 litro desse combustível seria maior do que por 1 litro de óleo diesel. Por isso que o trator vai girar mais com óleo a girassol do que com óleo a óleo diesel, ok? Beleza, vestibulando? Então, vamos aí para a próxima questão. Observe o fenômeno indicado na tirinha abaixo. Aí diz aqui a tirinha. Vou levantar a garrafa sem puxar o fio ou o peso. Então está aqui o peso, está aqui a garrafa com água e está aqui o fio, né? Então ele está aqui a mão. Aí ele começou simplesmente a girar esse peso, certo? Então ele disse que girando esse peso, ele viu que essa garrafa subiu, tá certo? Subiu. Aí ele diz, ó, repetindo, observe o fenômeno indicado na tirinha abaixo. Vou levantar a garrafa sem puxar o fio ou o peso. Então ele não vai puxar nem o peso nem o fio.
Ele simplesmente nem puxou o peso nem o fio, ele começou a girar. Quando ele começou a girar, o que é que aconteceu? A garrafa subiu. Aí ele quer saber, na pergunta ele diz, a força que atua sobre o peso a força que atua sobre o peso e produz o deslocamento vertical da garrafa é a força, e deu de inércia gravitacional, de empuxo, deu várias opções aí, tá certo? Então, vem comigo aqui, para cá, vestibulando. Ora, nós sabemos que existe uma força que aparece na hora que você faz uma curva, tá certo? Essa força, ela recebe o nome de força centrípeta, ok? E ela é bem observada pelo um referencial que está fora, tá? Pelo referencial inicial que está fora e que está vendo, por exemplo, o carro fazer uma curva. Ora, nós sabemos que um carro, quando faz a curva, né, ele tem que ir uma certa velocidade, senão ele passa direto. A curva, se for de asfalto, material bem aderente, é melhor dele fazer a curva. Então, nós sabemos que para o carro fazer a curva, atua ali nas rodas, sobre ele, uma força que faz com que ele mude a sua trajetória. Essa força é chamada de força centrípeta. Essa força centrípeta é sempre apontada para o centro, certo? Da curva, da trajetória, do círculo que ia ser formado. Então, quando o carro vem e faz uma curva, atua ali uma força centrípeta, não é verdade? Se você estiver dentro de um carro, quando o carro vem e faz uma curva, se você estiver solto no carro, você vai ter a impressão que você foi jogado para fora e bateu no carro. Na verdade, o carro é que, com a curva, apareceu ali a força de atrito que fez com que o carro fizesse a curva. Então, naquela hora da curva, a força centrípeta vai ser a força de atrito nos pneus do carro. E essa força centrípeta foi quem puxou o carro e o carro bateu em você. E não você que foi jogado para o carro, tá certo? Lembre-se que todo o corpo que vem em linha reta ia permanecer em linha reta. Então, se você estava num carro em linha reta e ele fez uma curva rápida e você tem a impressão que uma força empurrou você para lá, na verdade não, é porque você ia em linha reta e sua tendência era continuar em linha reta. Então, como o carro, existiu essa força, que é necessária essa força, que no carro foi a força de atrito que fez essa curva, aí o carro vem, bate em você e lhe leva. Então não é você que é jogado para a porta, é a porta que vem e lhe leva, tá certo? A gente tem a impressão, né? Na verdade, até o microfone saiu aqui, viu? Nessa velocidade. A gente tem a impressão que a gente é que é jogado para a lateral do carro, mas não. A porta do carro é que vem, bate em você e lhe leva, ok? Jonathan, só acompanhando aí a aula aí, aprendendo muito sobre física. Então, vestibulando, toda força, para que um movimento circular exista, é necessário que atue uma força. Essa força, em cada situação, vai ser uma força diferente. No caso de um carro fazendo uma curva, é a força de atrito, tá certo? Quando você está girando um barbante, uma pedra pesa no barbante, vai ser uma força de tração ali no fio, né? Então, a força centrípeta, em cada situação, ela é uma nova força, ok? Então, quando você está lá numa montanha russa, que você vai um carro lá e faz aquele loop, né, ali por baixo, então naquela hora ali, para ele fazer aquele movimento circular ali, você sabe que vai existir ali uma força centrípeta, né, que dependendo da velocidade vai ter a tração, vai ter a força peso, vai ter a normal, então você vai sempre ter ali, olhar quais são as forças que existem ali, e essas forças é que vai ser a força centrípeta. Então a força centrípeta não é uma nova força, né? Por exemplo, quando o carro faz a curva, a única força que vai ter ali é quem? A força de atrito. Como está no movimento circular, essa força de atrito, nesse caso, vai receber o nome de força centrípeta, como se fosse uma força resultante. Cuidado, tem gente que diz que quando o carro faz uma curva, existe ali a força centrípeta e a força de atrito. Não, a força centrípeta não é uma nova força. Em cada modalidade, ela vai ser uma força diferente. Então, quando o carro faz a curva ali, para fazer aquela curva, ela vai ter a força de atrito, tá? Que nesse caso, ela vai ser chamada de força centrípeta. Mas a força real que existe lá é a de atrito, tá? Não existe a de atrito e a centrípeta. A centrípeta é como se fosse uma força resultante.
Então, vestibulando, nesse caso aí, acompanha aí na figura, o que é que vai acontecer? Está ocorrendo um movimento circular. Então, aqui nós vamos ter uma força centrípeta, que é a tração desse barbante. Tá? Então, essa tração aqui, dependendo dessa inclinação, ela vai ter uma componente na horizontal, na vertical. Essa tração é que vai fazer com que essa garrafa suba. E como no experimento a garrafa subiu e realmente ela sobe, então nós vamos ter aí a força centrípeta. Então, correta a letra D, força centrípeta. A força que atua sobre o peso e produz o deslocamento vertical da garrafa é a força centrípeta.